cumprimentar a mesa na pessoa do meu colega vereador Guilherme, que teve essa iniciativa e aprovou o requerimento. E ontem, do quanto foi importante, pelo menos a gente precisa sempre ficar grato pelo que se conquista. Realizar essa audiência pública, que estava previsto para amanhã, já é uma conquista, porque o governo tem sido, no mínimo, para ser elegante, assodado em se tratando de matérias como o IPTU e o próprio Código Tributário. A gente sabe do calendário que o governo, movido pela sua necessidade, quer materializar, mas são matérias que se recomenda, e aqui, ouvindo as entidades, a gente tem essa certeza de que isso resulta, literalmente, o IPTU, por exemplo, repercute nos lares, na casa de cada um, ou de pelo menos 700 mil moradores dessa cidade, repercute na vida de todos. Então, o governo ontem fez um acerto com a gente para permitir que a gente antecipasse essa audiência pública para ela ocorrer, e amanhã a gente terá prazo para emenda. Já quero, como vereador, me colocar à disposição, assim como os demais, das entidades, da FIEC, da Cresce, da OAB, porque quem pode emendar, de fato, é os vereadores. E a gente, então, nós temos o dever, não é favor, de se colocar como canal da sociedade para, como nessa audiência a gente está cumprindo essa tarefa, de que não é porque o governo tem o seu tempo, o tempo precisa ser o da cidade. E esse debate não pode, eu já acho ruim, inclusive, eu tenho criticado o governo, a maneira como essa matéria aqui chegou. Vou direto a algumas emendas que o nosso mandato está propondo. Eu não sou partidário de que, para o Estado assegurar as políticas públicas, a noção tributativa tem esse sentido, e, para além de debater o mérito das coisas, é bem-vindo. Como é que se dá educação, saúde, se não tiver imposto? Eu acho que esse governo, de fato, ele chegou, está com menos de um ano, ainda não disse a que veio, e aí é uma sensação realmente, de certa maneira, na cidade, de não concordar muito, por conta de que, na prática, tem tido outros problemas que não compensa agora eu tratar. Mas eu quero lembrar, por exemplo, que um aumento nessa ordem, nenhuma categoria, nenhuma, profissional liberal, servidor público, terá reajustes na mesma proporção. O primeiro sentido da gente, então, propor, eu peguei de algumas emendas propostas por alguns vereadores, que foi a mudança das faixas para tributar mais quem ganha mais e tentar, inclusive, excluir aqueles que, mesmo tendo um imóvel maior, digamos, no entendimento do governo, mas muitas vezes esse imóvel é para morar, é o único imóvel, ele não está vendendo, ele não está especulando, ele precisa morar nele. E, geralmente, você crescendo a faixa, você atinge quem tem mais de um imóvel, quem especula nessa área. Portanto, duas coisas me moveu. Manter a isenção, que a própria OAB propõe, de 60%, mas nas faixas a gente propôs que esse aumento chegasse no máximo a 30%, sendo que de 60 mil a 210 ele fosse de 15%, de 60 a 210, de 210 a 350 de 20%, e de 350 para cima de 30%. Com o detalhe que nessas três faixas, 15, 20 e 30, esse aumento fosse diluído nos 3 próximos anos, porque esse governo vai até 2016. Vou fazer uma comparação simples. Se é 15%, seria, na verdade, agora em 2014, 5, 10 e 15 no último ano. E assim nas demais faixas, para permitir que a gente absorva. E lembrando, inclusive, que a gente propõe, inclusive, o congelamento do IPCA até 2016, porque, de fato, nesses 3 anos, o governo já arrecadará com o aumento. Queria, para concluir, lembrar, e aí o secretário de Finanças, hoje de manhã, não tive a oportunidade de perguntar, pelo menos se trata que no sistema, quando se geram os boletos, o próprio projeto da Prefeitura já prevê que é comum ter erros. Se fala em 1%, que quando se emite os boletos, vem com erro, que é do sistema. Um sistema, quando você gera o boleto,
está passivo de ter um erro. Eu pergunto que geralmente 1% de 100% é quase nada, mas 1% de 700 mil imóveis são 7 mil fortalezenses. E aí a gente estava estudando uma emenda para propor que esse contribuinte não seja prejudicado, que ele possa, ao caracterizar o erro, recorrer a CEFIM e, na medida que for resolvido com a nova emissão do boleto, ele não perca prazo para parcelamento, para adesão da parcela única, no sentido de que a gente possa, então, caminhar para atender o interesse do contribuinte. Eram essas as colocações, e aí eu quero lembrar, essa semana eu citei, alguém me disse que não era verdade, mas um senhor me procurou, eu dou aula lá no Pirambu. Eu sei que ali na leste, muitos imóveis talvez não pegue faixa nenhuma, digamos assim. Mas eu acho que no caseiro até pega, porque ele mora entre a leste-oeste e a Francisco Sá. E ele diz exatamente o seguinte: é um professor aposentado, tá certo? Que ao longo do tempo ele deve ter se aposentado acima do teto. Aí ele dizia: olha, vereador, não deixa isso acontecer, não, porque lá em casa vai aumentar meu IPTU. Eu já olhei que o Código Tributário poderá resultar em aumento da taxa da iluminação pública, a depender da faixa, e como eu sou aposentado, ainda pode, se aprovar o projeto lá do prefeito, tributar o meu abono. Então, rapaz, você está sem sorte, né? Porque ninguém merece, né, ganhar. Mas existe, é o professor Lopes, que dá aula, se aposentou recentemente, e foi na minha escola só para poder dar esse testemunho de que poderá receber esses 3 presentes do Roberto Cláudio: aumento do IPTU, aumento da taxa de iluminação e a tributação, acabando com o abono dos aposentados que ganham acima do teto. Muito obrigado.